Segundo as lendas dos judeus, a arca foi concluída de acordo com as instruções do livro de Raziel. A próxima tarefa de Noé foi reunir os animais, não menos que 32 espécies de pássaros e 365 de répteis ele teve que levar consigo. Mas o Criador ordenou que os animais fossem para a arca, e eles marcharam para lá. E Noé não precisou fazer mais do que esticar um dedo. De fato, mais apareceram do que o necessário para vir. E o instruiu a sentar-se à porta da arca e observar quais dos animais se deitaram ao chegar à entrada e quais ficaram de pé. O primeiro pertencia à arca, mas não o último. Assumindo seu posto conforme havia sido ordenado, Noé observou uma leoa com seus 2 filhotes. Todos os 3 animais se agacharam, mas os 2 pequenos começaram a lutar com a mãe, e ela se levantou e ficou ao lado deles. Então Noé conduziu os 2 filhotes para dentro da arca. Os animais selvagens, o gado e os pássaros que não foram aceitos permaneceram em pé ao redor da arca por 7 dias, pois a reunião dos animais aconteceu uma semana antes de o dilúvio começar a descer. No dia em que eles chegaram à arca, o sol escureceu, os fundamentos da terra tremeram, os relâmpagos brilharam e o trovão ressoou como nunca antes. E, no entanto, os pecadores permaneceram impenitentes. Em nada eles mudaram suas ações perversas durante aqueles últimos 7 dias. Quando finalmente o dilúvio estourou, 700.000 filhos dos homens se reuniram ao redor da arca e imploraram a Noé que lhes concedesse proteção. Em alta voz ele respondeu e disse: Não sois vós aqueles que fostes rebeldes contra o Criador, dizendo: O Criador não existe? Portanto, ele trouxe ruína sobre vós, para aniquilar-vos e destruir-vos da face da terra. Não vos tenho profetizado isto nestes 120 anos? E não quiseste dar ouvido à voz do Criador? Contudo, agora desejas ser mantido vivo. Então os pecadores clamaram: Assim seja. Todos nós estamos prontos agora para voltar para o Criador, se tão somente abrires a porta da tua arca para nos receber, para que vivamos e não morramos. Noé respondeu e disse: Isso você faz agora, quando sua necessidade o pressiona fortemente. Por que você não se voltou para o Criador durante todos os 120 anos que o Criador designou para você como período de arrependimento? Agora vocês vêm e falam assim porque a angústia assedia suas vidas. Portanto, Yah não vai ouvi-lo e dá-lhe ouvidos. Nada vocês conseguirão. A multidão de pecadores tentou tomar a entrada da arca de assalto, mas as feras que vigiavam ao redor da arca os atacaram, e muitos foram mortos, enquanto o restante escapou apenas para encontrar a morte nas águas do dilúvio. A água sozinha não poderia acabar com eles, pois eram gigantes em estatura e força. Quando Noé os ameaçava com o flagelo de ar, eles respondiam: Se as águas do dilúvio vierem de cima, nunca chegarão até nossos pescoços. E se vierem de baixo, as solas de nossos pés são bastante largas para represar as nascentes. Mas Yah ordenou que cada gota passasse pelo Geena antes que caísse na terra, e a chuva quente escaldasse a pele dos pecadores. A punição que os atingiu foi condizente com seu crime. Os seus desejos sexuais os deixaram quentes e os inflamaram a excessos imorais. Nem mesmo na hora da luta de morte os pecadores puderam suprimir seus vícios e instintos. Quando a água começou a jorrar das fontes, eles jogaram seus filhinhos nelas para sufocar a enchente. Foi pela graça de Yah, não pelos seus méritos, que Noé encontrou abrigo na arca diante da força avassaladora das águas. Embora ele fosse melhor do que seus contemporâneos, ele ainda não era digno de ter feito maravilhas por sua causa. Ele tinha tão pouca fé que não entrou na arca até que as águas lhe chegassem aos joelhos. Com ele, sua piedosa esposa Naamá, filha de Enos, escapou do perigo e seus 3 filhos, e as esposas de seus 3 filhos. Noé não se casou até os 498 anos de idade. Então, o Todo-Poderoso ordenou-lhe que tomasse uma esposa para si. Ele não desejava trazer filhos ao mundo,
visto que todos eles teriam que perecer no dilúvio, e ele tinha apenas 3 filhos nascidos pouco antes da chegada do dilúvio. O Criador lhe dera um número tão pequeno de descendentes que ele poderia ser poupado da necessidade de construir a arca em grande escala, caso eles se revelassem piedosos. E se não, se eles também fossem depravados como o resto de sua geração, a tristeza por sua destruição aumentaria proporcionalmente ao seu número. Como Noé e sua família foram os únicos a não participar da corrupção da época, os animais recebidos na arca eram os que levavam uma vida natural, pois os animais da época eram tão imorais quanto os homens. O cachorro unido ao lobo, o galo ao pavão e muitos outros não prestavam atenção à pureza sexual. Os que foram salvos foram os que se mantiveram imaculados. Antes do dilúvio, o número de animais impuros era maior do que os animais limpos. Posteriormente, a proporção foi invertida, porque enquanto os 7 pares de animais limpos foram preservados na arca, mais 2 pares de animais imundos foram preservados. Um animal, o rehém, Noé não pôde levar para dentro da arca, por causa de seu enorme tamanho. Não conseguiram encontrar espaço lá dentro. Noé, portanto, amarrou a arca e ele correu atrás. Além disso, ele não conseguiu abrir espaço para o gigante Og, o rei de Bazã. Ele se sentou em cima da arca com segurança e assim escapou do dilúvio das águas. Noé distribuía sua comida para ele diariamente através de um buraco, porque Og havia prometido que ele e seus descendentes o serviriam como escravos em perpetuidade. A reunião dos animais na arca era apenas a menor parte da tarefa imposta a Noé. Sua principal dificuldade era fornecer comida para um ano e acomodações para eles. Muito tempo depois, Sem, filho de Noé, relatou a Eliezer, servo de Abraão, a história de suas experiências com os animais da arca. E isto é o que ele disse: tivemos grandes problemas na arca. Os animais diurnos tinham que ser alimentados durante o dia e os animais noturnos à noite. Meu pai não sabia que comida dar ao pequeno Zicta. Uma vez ele cortou uma romã ao meio e um verme caiu da fruta e foi devorado pelo Zicta. Daí em diante, meu pai amassava farelo e o deixava repousar até que criasse vermes, que davam de comer ao animal. O leão sofria de febre durante todo o tempo e, portanto, não incomodava os outros, porque não gostava de comida seca. Também tinha um animal chamado Oxana, que meu pai encontrou dormindo em um canto da embarcação. E ele perguntou se ele não precisava de nada para comer. Ele respondeu e disse: eu vi que tu estavas muito ocupado, e eu não queria aumentar tuas preocupações. Diante disso, meu pai disse: que seja a vontade do Criador mantê-lo vivo para sempre. E a bênção foi realizada. As dificuldades aumentaram quando o dilúvio começou a jogar a arca de um lado para o outro. Tudo dentro dele foi sacudido como lentilhas em uma panela. Os leões começaram a rugir, os bois mugiram, os lobos uivaram, e todos os animais deram vazão à sua agonia, cada um através dos sons que tinha o poder de emitir. Também Noé e seus filhos, pensando que a morte estava próxima, começaram a chorar. Noé orou a Iá: ó Criador, ajuda-nos, pois não somos capazes de suportar o mal que nos cerca. As ondas surgem sobre nós, as correntes da destruição nos amedrontam e a morte nos encara. Ó, ouça a nossa oração, livra-nos, inclina-te para nós e sê misericordioso para conosco. Redime-nos e salva-nos. O dilúvio foi produzido pela união das águas masculinas, que estão acima do firmamento, e as águas femininas, que brotam da terra. Houve outras mudanças entre as esferas celestes durante o ano do dilúvio. Durante todo o tempo que durou, o sol e a lua não brilharam, de modo que Noé foi chamado por seu nome, o que descansa, pois em sua vida o sol e a lua descansaram. A arca era iluminada por uma pedra preciosa, cuja luz era mais brilhante à noite do que durante o dia, permitindo a Noé distinguir entre o dia e a noite. A duração do dilúvio foi de um ano inteiro. Começou no dia 17 de Reshwan e a chuva continuou por 40 dias, até o dia 27 de Kislev. A punição correspondia ao crime da geração pecadora. Eles levaram uma vida imoral e geraram filhos bastardos, cujo estado embrionário dura 40 dias.
Do 27º de Kislev até o 1º de Siwan, um período de 150 dias, a água permaneceu na mesma altura, 15 éos acima da terra. Durante esse tempo, todos os ímpios foram destruídos, cada um recebendo o castigo que lhe era devido. Caim estava entre os que pereceram, e assim a morte de Abel foi vingada. Tão poderosas foram as águas em causar estragos que o cadáver de Adão não foi poupado em seu túmulo. No 1º dia de Siwan, as águas começaram a diminuir, 1/4 de éu por dia, e ao final de 70 dias, no 10º dia de Abi, os cumes das montanhas se mostraram. Mas muitos dias antes, no dia 10 de Tamuz, Noé havia enviado o corvo, e uma semana depois a pomba, na primeira de suas 3 saídas, repetidas em intervalos de uma semana. Demorou desde o 1º de Abi até o 1º de Tishri, para que as águas diminuíssem totalmente da face da terra. Mesmo assim, o solo estava tão lamacento que os habitantes da arca tiveram que permanecer lá até o 27º dia de Reshuan, completando um ano de sol pleno, consistindo de 12 luas e 11 dias.